Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, continuando aí o segmento dos nossos assuntos, hoje a gente vai entrar no assunto novo, que é o sistema de endomembranas. O sistema de endomembranas, ele engloba 3 organelas. Ele engloba o retículo endoplasmático liso e rugoso, engloba o complexo de Golgi e engloba também os lisossomos. O processo de evolução das células eucariontes culminou com a aquisição de membranas internas que levaram, por sua vez, ao estabelecimento de compartimentos individualizados, isso dentro da célula, com diferentes composições químicas e funções específicas, as organelas. Essas organelas, elas segregam e organizam os processos bioquímicos intracelulares, fornecendo a estrutura para o desenvolvimento e a diferenciação celular. Além dos ácidos nucleicos estudados em outro capítulo que a gente ainda vai ver, as principais macromoléculas encontradas nas células são as proteínas, os hidratos de carbono e os lipídios. Tá? Então a gente vai abordar aí aspectos estruturais e funcionais desses 3 tipos de organelas agora, o retículo endoplasmático liso rugoso, o complexo de Golgi e os lisossomos. Só que hoje, na nossa aula, a gente vai focar especificamente no retículo endoplasmático. Todas as células eucariontes, elas contêm retículo endoplasmático, que é constituído por uma rede de membranas que delimitam cavidades, das mais diversas formas possíveis. Essas cavidades podem ser chamadas também de cisternas, lúmen ou luz. Então, toda vez que você ouvir, ou ler cisternas do retículo endoplasmático, lúmen do retículo endoplasmático, tá? Então, está se referindo às cavidades, ou até mesmo luz, está se referindo a essas cavidades do retículo endoplasmático. Bom, essa organela se estende a partir do envoltório nuclear, tá? E percorre grande parte do citoplasma, formando uma rede tridimensional de cavidades que se intercomunicam. O que se intercomunicam? Elas se ligam entre si. A microscopia eletrônica tornou possível identificar 2 tipos morfologicamente diferentes de retículo. O retículo endoplasmático granular ou rugoso, tá? Que apresenta ribossomos acoplados à face citoplasmática de suas membranas. O que é face citoplasmática? Aquela face que está voltada para o citoplasma da célula. E o retículo endoplasmático agranular ou liso, que não contém ribossomos. Então, a gente tem esses 2 tipos. Os ribossomos, eles associam-se às membranas do retículo na forma de poliribossomos. O que é isso, professora? Poliribossomos são quando os ribossomos estão unidos por meio de uma molécula de RNA mensageiro e, portanto, encontram-se em plena atividade de síntese proteica. Tá? Então, no poliribossomo eu vou ter o que aí? Conforme já está mostrando essa figurinha para vocês, eu vou ter vários ribossomos, que vão estar unidos aí por uma única molécula de RNA mensageiro, tá? Como a gente ainda vai estudar nessa disciplina, mas já adiantando para vocês, o que está acontecendo aí nesse poliribossomo? Está acontecendo a síntese de proteínas, porque um ribossomo, lendo uma fita de RNA mensageiro, ele vai codificar proteína. Então, aí, nesse poliribossomo, a gente vai ter codificação de várias proteínas, tá? As proteínas sintetizadas nos poliribossomos que vão estar ali aderidos, ou seja, vão estar grudados nas membranas do retículo endoplasmático, são aquelas proteínas que vão ser destinadas a permanecer no próprio retículo, tá? Ou podem ser transportadas para o complexo de Golgi, ou também podem formar lisossomos, podem também compor a membrana plasmática ou serem secretadas da célula, tá? Então, esse sistema aí de poliribossomos, faz parte, faz referência a qual tipo de retículo? O retículo endoplasmático granular ou rugoso, tá? Outros aspectos também diferenciam o retículo endoplasmático liso do rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, na maioria das células, é constituído por lâminas achatadas, dispostas paralelamente.
É como vocês estão vendo na figura. Suas cavidades podem apresentar-se mais ou menos dilatadas, de acordo com o estado funcional da célula, ou seja, de acordo com a, o estado, né, de funcionamento daquela célula. Se ela está em pleno funcionamento, né, produção de proteínas, para excreção e tal, ou não. O retículo endoplasmático liso, por sua vez, mostra-se geralmente na forma de vesículas globulares, ou seja, mais redondinha, ou como túbulos contorcidos, que podem ter continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Os dois tipos de retículo não apresentam somente diferenças morfológicas, que são essas, né, que a gente está vendo aí, com relação à aparência deles, mas também de composição química e de função, que é o principal, né? Eles têm diferenças aí na composição química e também na função, os aspectos aí que a gente vai discutir mais adiante. O tipo de retículo e a sua quantidade na célula variam entre os diferentes tipos celulares e de acordo com a atividade de síntese da célula. Então, vemos que o retículo endoplasmático rugoso, ele participa da síntese de proteínas, enquanto o retículo endoplasmático liso está envolvido no metabolismo de lipídios. Assim, células que sintetizam e secretam proteínas ativamente apresentam retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, tá, comparado ao liso, chegando a ocupar, né, esse retículo endoplasmático rugoso nos cortes, né, para estudos, uma área de citoplasma que representa mais da metade da área total da célula, ou seja, essa organela ocupa muito espaço, justamente por causa da especialização dessa célula, né? Por outro lado, em células envolvidas no metabolismo de lipídios, como as células intersticiais do testículo, da glândula adrenal, né, que sintetizam aí hormônios relacionados hormônios lipídicos, né, a grande quantidade do retículo endoplasmático liso. Os hormônios secretados por essas células são de natureza lipídica, ou seja, são hormônios derivados, né, de gorduras. Além disso, a posição ocupada pelo retículo no citoplasma varia de um tipo celular para outro. Na maioria das células, o retículo endoplasmático se localiza próximo ao núcleo. Células que secretam proteínas geralmente são polarizadas. O que é isso? Eles apresentam diferentes domínios estruturais e funcionais no citoplasma. Um exemplo é a célula acinosa do pâncreas. Ela apresenta o retículo endoplasmático rugoso apenas na porção basal, ou seja, lá em torno do núcleo, lá em volta do núcleo. Enquanto a porção apical dessa célula é ocupada por vesículas de secreção. Por outro lado, células que sintetizam muitas proteínas, mas não as acumulam, ou seja, mandam para fora, né, contém o retículo endoplasmático rugoso disperso pelo citoplasma, sem localização preferencial. Bom, como todas as demais membranas biológicas, as membranas do retículo endoplasmático são lipoproteicas, né? Que a gente já estudou o que é uma membrana lipoproteica. Então, ela contém aí 30% de lipídios e 70% de proteínas. Essas membranas são mais finas do que a membrana plasmática, tá? Isso se deve ao menor comprimento das cadeias de ácidos graxos dos lipídios presentes. Os lipídios mais abundantes, né, na membrana do retículo endoplasmático são os fosfolipídios, representados pela fosfatidilcolina, seguido por fosfatidioetanolamina, seguido pelos fosfatidioinositol, fosfatidilserina e esfingomielina. Contém ainda uma pequena quantidade de glicolipídios e colesterol. Dentre as proteínas, foram identificadas cerca de 30 cadeias polipeptídicas, inclusive algumas glicoproteínas e numerosas enzimas. O retículo endoplasmático é ancorado, ou seja, ele está ali ligado ao citoesqueleto, né, da célula pela proteína chamada CLIMP63. Ela é uma proteína transmembrana, como vocês já sabem, ela atravessa ali a membrana do retículo, cuja face citosólica, ou seja, a face que está voltada para o citoplasma da célula, vai ligar-se aos microtúbulos do citoesqueleto.
Enquanto a face luminal, ou seja, o que é luminal? É a face, né, voltada ali para dentro das cisternas do retículo endoplasmático. Então, a face luminal forma um esqueleto proteico no lúmen do retículo, contribuindo para a manutenção da morfologia das suas cisternas. Então, essa proteína CLIMP, ela tem uma função aí muito importante na manutenção, né, do formato dessas cisternas do retículo endoplasmático, tá? A maioria dessas proteínas de membrana são comuns aos dois tipos de retículo, tanto o liso quanto o rugoso. Porém, as membranas do retículo endoplasmático rugoso são ricas em algumas proteínas específicas, tais como aquelas envolvidas na associação dos ribossomos e na translocação e interiorização das cadeias polipeptídicas, né, que vai estar ali relacionada à síntese, né, de proteínas. Bom, o conteúdo das cisternas, né, do retículo endoplasmático varia de acordo com o tipo de retículo, se é o liso, se é o rugoso, com o tipo de célula, a gente sabe que existem vários tipos de célula aí no organismo, e o estado fisiológico da célula. Geralmente, as cisternas contêm uma solução aquosa, em que estão mergulhadas proteínas, glicoproteínas e lipoproteínas. Os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, eles desempenham algumas funções em comum na célula, como a segregação dos produtos sintetizados em suas membranas no interior de suas cavidades. Além disso, a grande área de citoplasma ocupado pelo sistema de endomembranas do retículo endoplasmático, né, fornece suporte mecânico ao citoplasma, né, juntamente com os microtúbulos e microfilamentos que são constituintes aí do citoesqueleto. Existem, no entanto, algumas funções que são específicas de cada um dos tipos de retículo, as quais serão abordadas, né, agora a seguir. Mas, em resumo, o retículo endoplasmático rugoso, como eu já citei, ele está envolvido na síntese, na segregação e no processamento de proteínas, né, que são constituintes de membranas, e proteínas que também vão ser secretadas, né, proteínas de secreção. Já o retículo endoplasmático liso, né, participa da síntese de lipídios, processos também de desintoxicação, degradação de glicogênio e também na regulação do íon cálcio intracelular, tá? Na célula muscular estriada, por exemplo, o retículo endoplasmático liso, ele recebe o nome de retículo sarcoplasmático e ele é responsável pelo controle na concentração do cálcio envolvido na contração muscular. As cadeias polipeptídicas sintetizadas nos poliribossomos acoplados, né, à membrana do retículo endoplasmático rugoso são transferidas para o interior das cisternas enquanto ainda estão sendo traduzidas. Elas são processadas e acumuladas nessas cisternas, de onde são transportadas, né, no interior de vesículas para seus locais de destino. Essas proteínas irão compor tanto as membranas quanto o interior das cavidades do retículo endoplasmático, do complexo de Golgi e dos lisossomos. Também irão constituir a membrana plasmática e a secreção celular. Bom, esse desenho que está aparecendo aí para vocês, né, ele mostra a sequência dos principais eventos que ocorrem durante a síntese de proteínas, tá, no retículo endoplasmático rugoso. O que acontece aí durante esse evento? A síntese inicia-se no citosol, tá? O citoplasma. E a primeira porção da cadeia que vai ser sintetizada é a sequência sinal. Professor, o que é a sequência sinal? Sequência sinal é o primeiro segmento da cadeia polipeptídica, né, que vai ser traduzido, ok? Então, essa sequência sinal ela vai destinar esse polirribossomo para a membrana do retículo endoplasmático, tá? A síntese ela é então interrompida quando a partícula reconhecedora de sinal, essa PRS aí, que vocês estão vendo se ligando aí ao rabinho, né? O rabinho é a sequência sinal. Aí a partícula reconhecedora do sinal vai se ligar a esse rabinho, né? E vai interromper aí essa síntese de proteínas, né? Aí então a síntese vai recomeçar quando o ribossomo e a proteína reconhecedora do sinal vão se ligar nos respectivos receptores na membrana do retículo endoplasmático. A partir daí vai acontecer uma série de eventos, né,
todas elas que vão ser voltadas para a translocação, né? Vão trazer nessa sequência de proteína, essa fita aí de proteínas para dentro da membrana do retículo endoplasmático rugoso. Esse processo é chamado de translocação. Quando a cadeia, de proteínas é liberada no interior da cisterna, do retículo endoplasmático rugoso, as chaperonas, que são proteínas, vão fazer com que essa cadeia, de proteínas adquira sua configuração tridimensional, Aí, uma vez terminada a síntese do polipeptídeo, as duas subunidades do ribossomo se separam e podem ser reutilizadas. E aí vai recomeçar, então, um novo ciclo. As chaperonas, elas são responsáveis também pelo controle de qualidade das proteínas sintetizadas no retículo, tá? Aquelas proteínas que são dobradas ou reunidas incorretamente vão retornar ao citosol, passando por um complexo, um processo de translocação no sentido inverso, e vão parar lá no citoplasma. Aí no citoplasma essas proteínas vão ser degradadas, por complexos multienzimáticos, como veremos mais adiante. As proteínas sintetizadas e processadas no retículo endoplasmático são exportadas em vesículas de transporte que brotam das membranas do retículo e se fundem com as membranas do complexo de Golgi. As vesículas brotam de uma região especializada do retículo endoplasmático rugoso que não apresenta poliribossomos acoplados às membranas. É denominado elemento transicional ou retículo endoplasmático transicional, porque é como se fosse já uma transição entre o retículo endoplasmático e o Golgi, por isso é chamado de elemento transicional ou retículo endoplasmático transicional. As vesículas de transporte que brotam do elemento transicional se fundem para formar uma rede de estruturas tubulares que constitui o compartimento intermediário retículo endoplasmático Golgi. Bom, e com relação ao retículo endoplasmático liso? Bom, nas membranas do retículo endoplasmático liso ocorre a síntese de praticamente todos os lipídios que compõem as membranas celulares, incluindo aí os fosfolipídios e o colesterol. Alguns dos lipídios das membranas são inicialmente produzidos no retículo endoplasmático liso e suas moléculas são completadas no complexo de Golgi. Bom, as enzimas que sintetizam fosfolipídios, elas são intrínsecas à membrana do retículo liso, com seus sítios ativos formando saliência, se mostrando ali na face citoplasmática da membrana. A maioria dos fosfolipídios são sintetizados na face citosólica da membrana do retículo liso, a partir de uma molécula de glicerol e de duas moléculas de ácidos graxos ligados à coenzima A, tá? Que é uma molécula muito importante que a gente vai estudar bastante posteriormente. Como as enzimas do retículo endoplasmático liso, envolvidas na síntese, estão localizadas apenas na camada citoplasmática das membranas, as novas moléculas de fosfolipídios sintetizadas, elas são inseridas nesse folheto da membrana. Posteriormente, algumas moléculas são transferidas para a camada interna, que é voltada para o interior da cisterna, com auxílio de proteínas denominadas flipases. Flip do inglês significa movimento rápido. Bom, e além dos fosfolipídios, também o colesterol e a ceramida são sintetizados nas membranas do retículo, em um processo que envolve aí cadeias de transporte de elétrons, de uma estrutura chamada citocromo P450. Bom, com relação à participação aí do retículo endoplasmático liso na desintoxicação do organismo, a gente sabe que o organismo ele tem a capacidade de converter substâncias tóxicas, como herbicidas, conservantes, corantes alimentares, medicamentos, dejetos industriais, em substâncias inócuas, ou seja, substâncias que não vão causar nenhum dano ao organismo, ou também substâncias de fácil excreção. Esse processo ele ocorre no fígado, na pele, rins e nos pulmões,
E nesse processo participa o sistema do citocromo P450, que eu citei anteriormente, né? Que é um sistema que vai estar inserido aí na membrana do retículo endoplasmático liso. O aumento do retículo endoplasmático liso, né, por ação de fármacos, né, de medicamentos, contribui para a redução do efeito de determinados medicamentos, né, após determinado tempo de uso. Nesses casos, vai ocorrer o quê? Um aumento na atividade das enzimas do sistema de desintoxicação, que há necessidade de doses maiores para promover o mesmo efeito obtido no início, com doses pequenas, pois uma parte considerável do fármaco é destruída no fígado. O retículo endoplasmático liso, ele também é o principal reservatório do íon cálcio do citoplasma de células musculares e não musculares. Sabe-se que o cálcio ele regula a maioria dos processos metabólicos que ocorrem nas células e, portanto, elas desenvolveram um sistema capaz de controlar os níveis intracelulares desse íon, né, do cálcio. Há proteínas intrínsecas nas membranas do retículo endoplasmático liso que funcionam como canais, né, e outras proteínas funcionam como bombas de cálcio, né, que podem bombear cálcio para fora ou para dentro da célula. Dependendo do estímulo recebido pela célula, essas proteínas liberam cálcio para o citoplasma ou captam esses íons para o interior das cisternas do retículo endoplasmático liso. Nessas cisternas, a maior parte dos íons cálcio está ligada a proteínas solúveis, tá? Por exemplo, chaperonas, né, calcequestrina, dentre outras. Bom, do retículo liso, os lipídios são distribuídos para as diversas membranas celulares por três mecanismos principais. Primeiro, esses lipídios são incorporados à membrana do próprio retículo e se difundem pela bicamada lipídica. Segundo, esses lipídios eles integram as membranas de vesículas que brotam do retículo e se fundem com outros compartimentos. E terceiro, esses lipídios são transportados por proteínas específicas. Pertencem ao primeiro grupo os lipídios que irão compor as membranas de ambos os tipos de retículo e do envoltório nuclear. As moléculas de lipídios distribuídas por vesículas transportadoras são destinadas para as membranas do complexo de Golgi, dos lisossomos, dos endossomos e para a membrana plasmática. Por outro lado, as moléculas que constituirão as membranas das mitocôndrias, dos plastos e peroxissomos são exportadas do retículo endoplasmático liso pelas proteínas transportadoras de lipídios, chamadas LTP, que vem do inglês Lipid Transfer Protein. Por último, é importante dizer que a transferência dos lipídios ocorre ao acaso, o que possibilita supor que existem diversos mecanismos muito complexos, né, de transporte desses lipídios, tá? E para a aula de hoje é isso, a gente ficou aí com o estudo dos retículo endoplasmático liso e rugoso, tá? E assistam essa aula e façam a tarefinha que eu pedi lá para vocês, ok? Beijos e até semana que vem.